Glória a Deus. Glória a Deus nessa hora. Abra sua Bíblia no Salmo de número 9. Salmo de número 9. Diz a palavra do Senhor, verso 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei o seu nome. Ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, não para bater um cartão. Nós estamos aqui nessa noite não para um desencargo de consciência, para nós dormirmos bem, com sentimento de dever cumprido, como se Deus ele tivesse uma listinha de afazeres para nós. E ali eu pudesse falar para Deus: ó Deus, cumpri minha meta, fui no culto, agora só tem que me abençoar. Deus ele não trabalha dessa forma. E essa não é a nossa motivação. Nós estamos nessa noite reunidos no nome dele. Essa noite que daqui a pouco vai esfriar. Por enquanto ainda não esfriou. Tenho certeza que você fez esse cálculo antes de sair de casa. Você ponderou: nossa, na hora que acabar o culto vai estar frio. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Mas você decidiu estar aqui. E a razão principal que você está aqui é porque você compreende a grandeza do Deus que você serve. É porque você compreende o mandamento que Ele nos deu. É porque você compreende que existe algo dentro de você que precisa ser compartilhado. Existe uma unção do Senhor que flui do trono dele, que passa por você, para que eu seja abençoado, para que nós abençoemos uns aos outros, e o nome do Senhor ele seja glorificado. E nós estamos aqui, assim como o salmista diz, para louvar o Senhor de todo o nosso coração, para que nós ouvirmos, testemunharmos e contarmos as maravilhas do nosso Deus, os grandes feitos do nosso Deus para conosco, e também os relatos na vida dos nossos irmãos. Nos alegrar e cantar louvores a Ele. A nossa voz, o nosso cântico, a nossa adoração não tem como alvo nós mesmos ou alguma pessoa qualquer. Tudo é para louvor e glória do nome do Senhor. A alegria, o júbilo, a exaltação, tudo tem como alvo o Senhor Deus. Tudo que tem como alvo o nosso Criador, o amado das nossas almas, o Altíssimo, o Eterno. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. É o nome do Senhor, querido. É o nome do Senhor. Que nessa noite, diante dessa oportunidade, mais uma vez, que você tem, que você se derrame, se entregue, como se fosse a sua última chance. Que você se derrame, que você brigue por adorar o Senhor com mais intensidade, como se fosse você disputando o seu último prato de comida. Que o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor, pelo Deus vivo. A corça, ela anseia pelas águas, ela coloca um som como se fosse um choro de desespero, porque ela acha que ela vai morrer. Ela meio que chora, desesperada, por conta do anseio pelas águas.
Assim tem que ser o seu desejo pelo Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Porque sem Ele, de verdade, nós morremos. Verdade. Não uma morte terrena somente, não uma morte física somente, mas aquele que, longe dele, nós temos uma morte eterna. Mas nós estamos perto dele. Amém. Nós estamos junto a Ele. Amém. Nós estamos nele. E Ele que garante essa vida eterna para nós. Ele que garante essa alegria, esse júbilo dos nossos lábios. Faça essa oração ao Senhor nessa hora, meu querido. Essa oração de dedicação e de entrega ao Senhor. Com entendimento, mais uma vez, de que Ele é o justo juiz. De que Ele é o Senhor dos senhores. De que não há salvação fora dele. Não há caminho longe dele. De que Ele é o alvo, Ele é o centro, Ele é o tudo. Te pertence a honra, Senhor. Te pertence a glória, o louvor, a adoração, o poder, o domínio. Nós estamos reunidos em Teu nome, Pai, para mais uma vez exaltarmos ao único Deus vivo. Para mais uma vez nós celebrarmos a vida eterna que o Senhor conquistou para nós. Amém, Jesus. Para mais uma vez agradecermos porque o Senhor nos fez mais que vencedores. Para mais uma vez, ó Deus Santo, nós nos sentimos seguros em Seus braços. Seguros, ó Deus, no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus Santo, para mostrar toda a nossa gratidão. Porque em tudo nós vemos, ó Deus, a Sua graça, o Seu amor, o Seu favor para conosco. Que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito ele seja aquele a quebrantar os nossos corações, a colocarmos ao Senhor no trilho correto, com a intenção correta, para que nós possamos contemplar somente o Senhor e nenhum outro. Tu és o nosso Deus, não há outro. Não há outro como Tu. O Senhor é aquele que reina sobre o céu, sobre a terra e embaixo da terra. O Senhor que governa tudo e todos. E nessa noite, Senhor, eu clamo para que o Senhor tome as nossas vidas em Suas mãos. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos conduza nessa direção, nesse rumo, colocando as palavras nos nossos lábios quando elas faltarem, nos dando a inspiração, para que juntamente com os santos, juntamente com os anjos, juntamente com todo o céu, nós entrarmos nessa mesma sintonia, nesse mesmo alinhamento de louvor e adoração ao nome daquele que vive. Em louvor e adoração ao nome que está sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Nós oramos nessa noite, ó Deus, certo que o Senhor nos ouve, de que muito mais o Senhor fará. Que muito mais o Senhor fará. Porque o Senhor que tem os pensamentos maiores e mais altos que os nossos. O Senhor vai além da nossa limitação. O Senhor vai além do que os nossos olhos podem ver, além do que a nossa mente pode sondar. E eu creio que o Senhor vai nos surpreender. Nos surpreenda, surpreenda-nos de novo. Surpreenda-nos de novo. Assim como muitas vezes o Senhor nos surpreendeu em outros momentos, eu clamo mais uma vez que nessa noite o Senhor mais uma vez nos surpreenda. Para louvor e glória do Teu nome, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Senhor Espírito, quando está querendo dizer as ofertas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pois pra te adorar foi que eu nasci, comprei o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus poderoso. Pai, em nome de Jesus, querido Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais um privilégio que nos deu nesta noite, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada vez que presente, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, sempre que acaba o dia das ofertas, Senhor, que só possa poderosamente abençoando, Senhor. Nós sabemos que eu não preciso dele, Senhor. Só quer a nossa fidelidade foi feita até o altar. A tua palavra diz que não for fiel no pouco no mundo, o Senhor nos coloca, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que o seu pouco no mundo, o Senhor tem nos dado. Abençoa poderosamente para que o teu reino tenha um crescimento. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha falado com cada um nesta noite, como o Senhor já está falando, Pai amado. Continua ministrando, Senhor Deus, em cada mente, em cada coração. Abre, Senhor, nosso entendimento. Abre nosso coração para receber a tua palavra, que é santa e verdadeira, Pai amado. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu poder. Pai, quero também nossos irmãos que não se encontram, Senhor. Só possa estar em encontro com cada um deles, Pai amado. Que eles venham reconhecer, Senhor Deus, que aqui é o lugar deles. Que eles venham reconhecer que o Senhor não precisa de nós, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, seja com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Fortalece aqueles que encontram fraco, Pai amado. Vai restaurando, Senhor, a saúde daqueles que encontram enfermos, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Visita cada morador deste lugar, Senhor. Pessoa que eu já estiver aqui, Senhor Deus, que encontra frustrado, Pai amado. Eu posso estar aqui enquanto cada um deles, Pai. Que eles venham reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor tira tudo vício, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai amado. Abençoa em nome de Jesus essa nação brasileira, Pai amado, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, tem mais nações, que todas elas pertencem a Ti, Senhor. Que todas elas venham reconhecer que sem os senhores não são nada, Senhor. Em nome de Jesus. Fala com nós, Pai, através da Tua palavra, deixando, né? Abre verdadeiramente nosso coração para receber a Tua palavra nesta noite. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós neste lugar, nesta noite, Pai. Faça-nos verdadeiramente crer que só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, faça-nos nos mostrar a Ti nesta noite, creio verdadeiramente na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz o Teu melhor neste lugar, nesta noite. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toda honra e toda glória pertence a Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, assim que te oro, Deus já sofrerá. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus poderoso. Pois pra te adorar foi que eu nasci, comprei o teu querer.
Aleluia. Jesus, bendito é teu nome, Deus poderoso. Vamos começar a Bíblia, meu irmão, minha irmã, livro de Atos. Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Do verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 6. Diz a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para essas alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém, Jesus. Pai, essa é a sua palavra. Aleluia. Palavra viva, palavra eficaz, palavra verdadeira, palavra da salvação, palavra da edificação. Que em nome de Jesus, ó Deus Santo, essa palavra gere transformações em nós. Essa palavra gere crescimento em nós. Essa palavra gere obediência em nós. Essa palavra gere esperança em nós. Gere temor em nós. E que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Que a semente do Evangelho encontre boa terra dentro dos nossos corações nessa noite. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, possa citar os irmãos. Uma das coisas que nos diferenciam das demais crenças, das demais religiões, é que nós servimos um Deus que não é um Deus orgulhoso. Orgulhoso no sentido de, se eu não render adoração a Ele, Ele vai lá e me castiga. Ele vai lá e me pune. Se nós não rendemos adoração ao Senhor, Ele permanece no mesmo lugar que Ele está. Ele permanece no trono dele reinando. Ele permanece dando a oportunidade de nós nos achegarmos a Ele. Deus, Ele não fica de mimimi, de gracinha, cheio de ego, aonde se alguém o rejeitar, Ele vai, agora que você me rejeitou, eu também não te quero mais, não. Deus, Ele continua falando. Deus, Ele continua sendo bom. Deus, Ele continua dando oportunidades de salvação. Amém, Jesus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus que, diferente dos outros deuses, Ele se doou. Aleluia. Obrigado. Nenhum outro Deus se doou. Verdade. Em nenhuma outra crença você vê um Deus que se doou em nosso favor. Nós vemos deuses que sempre requerem algo, requerem algum sacrifício. Mas o nosso Deus se fez sacrifício por nós. Amém, Jesus. Os outros deuses, eles querem que nós paguemos a conta. Mas o nosso Deus pagou toda a nossa conta. E esse Deus que nós servimos é um Deus que ainda hoje Ele continua fazendo. Ainda hoje Ele continua se manifestando. Aleluia. Ainda hoje Ele continua cumprindo as suas promessas. Amém, Jesus. Cumprindo a sua palavra. Tudo aquilo que Deus falou, de tudo, agora dizendo, de tudo aquilo que Deus falou, nada se frustrou. Amém. De tudo aquilo que Deus prometeu, nada ficou por se cumprir ou se frustrou. Tudo aquilo que Deus falou vem se cumprindo ao longo do tempo. Aleluia. Louvado E seja por conta de tudo que Ele disse, vindo se cumprindo ao longo do tempo, isso coloca o nosso coração, a nossa esperança viva das coisas que ainda não se concretizaram.
de que elas irão se concretizar. Existem profecias, existem palavras, existem promessas do Senhor que ainda não se concretizaram. Mas por conta do histórico do Senhor, de cumprir todas as suas promessas, nós temos a certeza que tudo aquilo que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Amém, Jesus. Aí você pergunta, Deus, o que isso tem a ver com o texto que você deu? Calma que eu vou chegar lá. O flash. Nós vemos aqui os últimos momentos de Jesus na terra. Nós temos aqui os últimos instantes dos discípulos junto com o Senhor. As últimas instruções do Senhor para os discípulos. As últimas perguntas, as últimas dúvidas, os últimos questionamentos. Eles estavam com anseio de ver Israel triunfando. Eles ainda tinham a ideia de Jesus sendo um rei para essa terra. Eles ainda tinham a ideia de Jesus sendo um rei para Israel, de modo que Israel iria vencer o Império Romano, Israel iria reinar sobre a terra. Mas o reino de Jesus não é para esse tempo. O reino de Jesus não é para essa terra. O reino de Jesus é um reino eterno. Amém. O reino do Senhor não é algo terreno, Verdade. é algo acima, Aleluia. é algo para toda a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. E eles vêm perguntando, Senhor, o Senhor cumpriu sua promessa que o Senhor ia ressuscitar. Quando que vai ser a hora que Israel vai triunfar? E Jesus responde, olha, não cabe a você saber o tempo das coisas. Não cabe a você saber acerca das coisas que o Deus fixou para ele mesmo. E depois ele muda o tom da conversa. Ele muda o tom da conversa para tentar colocar na mente dos discípulos que a obra dele é muito maior do que eles estavam imaginando. A obra de restauração do Senhor é muito maior do que ficar restrita somente a Israel. A obra de Jesus é para toda a humanidade. Amém. É para todo mundo. Aleluia. Glória E ele diz, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, e até os confins da terra. Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém onde vocês estão agora. Mas vocês não foram levantados somente para Jerusalém, vocês irão para a Judéia, para Samaria, que eram terras próximas. Mas não vão ficar somente nessas terras que são próximas. Vocês serão minhas testemunhas também nos confins da terra. Amém, Jesus. Aonde vocês nunca andaram, aonde a mente de vocês nunca imaginou chegar. Vocês vão ser as minhas testemunhas. E ser testemunha de Cristo é muito mais profundo do que nossa mente almeja. Muitas das vezes nós viemos para a igreja, muitas das vezes nós conhecemos, somos religiosos, nós crescemos no Evangelho, temos muito tempo de Evangelho, mas nós não somos testemunhas. Nós somos apenas informados acerca daquilo que Jesus foi ou o que Jesus fez. A pessoa que é informada é aquela pessoa que sabe por experiência de outras pessoas, sabe por conta de relatos de outros, sabe por conta de leitura de livros. Pessoas informadas sabem por terceiros ou por estar distante, mas a testemunha é aquela pessoa que viveu, aquela pessoa que experimentou, aquela pessoa que estava próxima, aquela pessoa que foi testemunha, foi ocular, que viu, viveu, experimentou. E Jesus não nos chama para sermos informados. Jesus nos diz que nós seremos suas testemunhas. Amém, Jesus. Aleluia. Mas como que eu vou ser testemunha se eu não vivi na época de Jesus?
Jesus, ele é o eterno. Jesus, ele é para sempre. Jesus, ele continua vivo e se manifesta no nosso meio. Amém, Jesus. Nós somos testemunhas, porque nós somos testemunhas daquilo que ele fez em nós. Amém. Da obra da salvação em nós. Aleluia. Do milagre que nós vivemos, que nós experimentamos, que nós constatamos. Por isso que nós somos testemunhas. Por isso que Atos capítulo 4, versículo 20, lá diz que nós não vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto, ouvido e visto. O que nós não temos deixado de ouvir e ver? Nós não temos deixado de ouvir a pregação do Evangelho, a palavra de salvação, a palavra da libertação. E nós temos visto e testificado a ação de Deus na minha vida, na vida do irmão, na vida da minha família, na vida da igreja. Nós somos testemunhas do agir poderoso do Senhor em todos os lugares. Amém, Jesus. Aleluia. Um Deus que permanece cumprindo as suas promessas. Aleluia. Um Deus que permanece vivo. Um Deus que permanece agindo como Ele fez no passado. Isso nos dá esperança de que muito mais Ele pode fazer no nosso tempo. Aleluia. Mas por que nós podemos ter essa certeza que Ele pode fazer mais? Porque agora nós conhecemos a história. Nós já sabemos daquilo que Ele fez. Enquanto os discípulos estavam ali, ainda começando a viver a história, eles ainda não tinham noção do quão poderoso poderia ser a obra do Senhor através das mãos deles. Mas nós já temos o legado vivido pelos discípulos. Nós temos o legado vivido por todos os pais da igreja. Nós temos o legado vivido por todos aqueles que trouxeram o Evangelho até esse tempo. Isso nos dá certeza que nós podemos viver mais. Amém, Jesus. Porque Deus, Ele é um Deus que continua fazendo. Aleluia. Glória. Deus é um Deus que não gastou sua força no passado. E agora Ele está vivendo sua de inércia. Mas Ele continua se manifestando. Ele continua fazendo. E acima de tudo, Deus ainda continua cumprindo as suas promessas. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra de Jesus para os discípulos. Jesus estava fazendo uma referência à profecia de Joel. Joel tinha profetizado lá muitos séculos antes que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos. E Jesus aqui, nesse momento que Ele está subindo aos céus, Ele está corroborando com a profecia de Joel. Ele está reafirmando a profecia de Joel. Ele está dizendo, olha, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém, Jesus. Vocês ainda não estão completos. A obra da cruz ela foi completa. Ela precisa de um plus para vocês serem enviados. Vocês precisam de um revestimento para vocês serem enviados. E esse revestimento é o Espírito Santo. Aleluia. Ele fala, quando o Espírito Santo ele vier, nada vai impedir vocês. Amém. Quando o Espírito Santo vier, nada vai ser desculpa para parar a obra do Senhor através da sua vida. Quando Ele vier, você vai ser imparado. Você vai receber esse poder para ser testemunha. E às vezes eu me lembro, eu fico conjecturando às vezes comigo mesmo, que essas palavras de Jesus, elas pareceram ser um pouco, um tanto quanto abstratas para eles. Porque eles ainda não tinham o tato, não tinham experimentado o que era o Espírito Santo, não tinham noção do que era o Espírito Santo. O Espírito Santo era algo derramado sobre alguns privilegiados.
O povo em geral não tinha noção do que é ter Espírito Santo. E que tipo de poder que é esse do Espírito Santo? E a palavra diz que eles permaneceram. Alguns se foram. Alguns não perseveraram naquele primeiro momento. Mas outros permaneceram. Outros perseveraram. Outros creram na promessa do Senhor. Outros creram nas palavras de Jesus. Outros ficaram pensando, não, se Ele falou que ia acontecer, eu vou perseverar porque vai acontecer. E a palavra diz, Atos capítulo 2, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, um vento impetuoso e línguas como de fogo elas foram vistas. O Espírito Santo, ele foi derramado na vida do crente. O Espírito Santo foi derramado na vida daqueles 120 que estavam reunidos em oração. Daqueles 120 que creram na promessa. Daqueles 120 que perseveraram. Daqueles 120 que não se deixaram esfriar. A promessa se cumpriu. A profecia se cumpriu. O revestimento de poder veio. A autoridade, ela veio. Deus, mais uma vez, cumprindo a sua promessa na vida do crente. Deus, mais uma vez, cumprindo a sua promessa na vida da humanidade. O Espírito Santo, ele veio. O Espírito Santo, ele foi derramado. E o Espírito Santo passou a estar disponível para todo o que crê. Amém, Jesus. O Espírito Santo passou a ser não mais um privilégio de poucos. O Espírito Santo passou a ser o ente mais democrático da história. Você pode ser rico e ter o Espírito Santo. Você é classe média, pode ter o Espírito Santo. Você é pobre, pode ter o Espírito Santo. Você é miserável, pode ter o Espírito Santo. Você é jovem, pode ter o Espírito Santo. Você é velho, pode ter o Espírito Santo. Ele está disponível para todo o que nele crê. Amém, Jesus. Esse revestimento de poder, que não é como se fosse um Gasparzinho, um fantasminha que te acompanha. Ele não é um formigamento que você tem na barriga. Tem gente que vai definir o que é Espírito Santo. É um sentimento gostoso que eu tenho de... Não! O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. É esse Deus que habita dentro de mim e dentro de você. É esse que nos impulsiona a ir, a agir, a caminhar. Amém, Jesus. Ele que nos dá autoridade para falar. Verdade. Ele que nos dá o poder. O poder de sermos testemunhas. Recebereis poder quando descer do céu, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. 50 dias depois da morte de Cristo, 50 dias depois da Páscoa, grande festa para os judeus, mas para nós cristãos um novo significado. Pentecostes para nós não é uma festa que os judeus comemoram com outro intuito. Lógico que essa festa ela aponta para Cristo também. Mas o Pentecostes para nós cristãos, para nós da nova aliança, é o simbolismo do nascimento da igreja. Aonde o Espírito Santo ele veio, nos deu o poder de sermos testemunhas e nos comissionou para nós irmos, não somente em Jerusalém, não somente em Samaria, na Judéia, mas nos confins da terra. Os confins da terra.
somos nós. Alguém distante chegou até nós. Esse Espírito ele foi dado a nós. Nós também somos chamados a irmos aos confins da terra. Ah, Deus, como é que eu vou no confim da terra? Se eu não estou indo nem em Giro Passo. Muitas das vezes nós não vamos fisicamente, mas as nossas orações, elas não têm fronteiras. Amém, Jesus. Amém. A nossa oferta não tem fronteira. Hoje nós vivemos a era da tecnologia. E hoje eu posso falar com um chinês, através aqui. Tem um canal no YouTube lá do camaradinho, lá no seu dele. E ele grava, ele posta lá os vídeos dele lá, conversando com o pessoal lá da Rússia. Um brasileiro conversa com o pessoal lá da Rússia. O pessoal fica de cara com eles, o russo lá. Quem que vai imaginar que um brasileiro vai falar russo? E ele usa o aplicativo lá, o Migo. Esse aplicativo lá, você coloca nele lá e você vai selecionando as pessoas lá que aparecem lá. Vai aparecer aleatório. Aí você clica lá e fica chiadinho lá e aparece uma pessoa. Aí você olha lá, é o pessoal não. É que você na cara dela, você pensa em novo e seleciona a pessoa lá. Você pode conversar com qualquer pessoa do mundo com esse aplicativo, aleatoriamente. Você olha lá, vamos lá, conversa. É a pessoa do mundo. Eu estou aqui, ele está lá, Polo Norte, lá na casa do Papai Noel. Confins da terra. Testemunhando a Cristo, pelo poder desse mesmo Espírito. Amém, Jesus. O Espírito Santo, por muito tempo, ele ficou esquecido na vida da igreja. Os rituais, a religiosidade, as liturgias, os ritos, as tradições, elas meio que colocaram, foram tomando assento, foram colocando o Espírito Santo de cantinho, sendo esquecido. E é o Espírito Santo que é o motor da igreja. É o Espírito Santo que é aquele que impulsiona a igreja. Uma vez que o Espírito Santo ele fica esquecido, a igreja ela vai caindo na frieza, vai caindo na morosidade, vai ficando mais do mesmo. Quando o Espírito Santo ele é aceso, a igreja ela é vibrante. Amém, Jesus. O crente ele é vibrante. Verdade, Deus. O crente que não tem a intimidade com o Espírito Santo, o crente que fica, lá o Espírito Santo, tá, eu sei que está lá. É aquele crente que quando você olha dá sono de olhar na cara dele. É a cara do desânimo. Nossa, olha para o seu irmão esse. É o desânimo em pessoa. Olha para o cara do irmão dá sono. Só olhar para a cara dele. Enquanto isso, o irmão que é cheio do Espírito Santo, você olha para ele, só olhar para ele, dá uma quentura aqui, ó. Glória. Viu? Quase pentecostal. Quase canto por aí um pouco. Lógico que tem uns exagerados aí, uns emocionados aí. Uns amigo meu que fala, o pessoal aí do Ministério da Palhaçada. Tem uns aí que tem cargo do Espírito Santo, não tem nada de Espírito Santo. O Espírito Santo não tem a ver com a forma, com as performances, esse tipo de coisa. Mas isso é conversa para o próximo capítulo. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele é extremamente motivado por si só. Não que ele passe por situações de dúvidas, de incerteza, de problemas, mas ele não precisa de alguém ali do ladinho, passando a mão na cabeça. Não, meu querido, vamos. Ele por si só é motivado. Por si só ele faz a obra. Por si só. Ele não fica dependendo de terceiros.
Não fica inventando desculpas. Ah, eu não faço porque ninguém se move, ninguém se manifesta, ninguém é isso. Se ninguém vai, eu vou, eu faço. Eu incentivo outros. Eu contagio outros. O crente cheio do Espírito Santo, aquele que compreendeu que ele habita dentro de si, que é ele que dá o poder, não precisa de lenha dos outros para queimar, eu carrego a minha própria lenha. Semana que vem eu vou estar em São Paulo. Não, na outra. Semana que vem, na outra semana, vou estar em São Paulo. Vou lá numa igreja presbiteriana. E o presbiteriano, também conhecido como sorveteriano. Eu vou estar lá. Como vocês acham que eu vou me comportar? O Sub-Zero não vai me pegar. A Frozen não vai dançar comigo. Se eles tentaram me tocar, não. Eu sou alguém do coração aquecido. Sou metodista, coração aquecido. Aqui o gelo não me pega. Se eu tiver que glorificar a Deus no meio do culto, eu vou glorificar o Senhor. Se no meio da pregação lá, eu ver que algo de Deus fluiu da vida do pregador ali, eu vou dar uma glória a Deus. Ou pode me olhar assim, quer saber? Ah, na hora do louvor, eles vão ficar cantando só hinos. Deixa eu ver um hino aqui para eles. Deixa eu ver. Vai cantar. Vós, criaturas de Deus Pai, erguei a voz e então cantai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Esse é um hino dos presbiterianos, cara. Batista, presbiteriano, cara, isso aí. Você não está no nosso cenário, mas os presbiterianos, cara. Eu vou cantar, mas não vou cantar. Acho que eu vou cantar. Eu louvou o Senhor, louvor muito melhor que muitos que nós temos por aí. Mas não vou cantar com a frieza do coração. Nossa, que só não amo, que coisa feia, fria. Eu preciso de uma bateria para dar uma animada lá. Não preciso. Eu tenho o Espírito Santo. Está só no órgão, mas eu tenho a minha lenha para me queimar aqui. Está só no bobó, não interessa, eu tenho o meu aqui para queimar. Espírito Santo, ele que me motiva, ele que me impulsiona, ele que me dá força. Eu sou herança do Pentecoste, não o Pentecoste que a galera pregou aí. Esse Pentecoste, do revestimento do poder, do nascimento da igreja, do que dá e deu a razão e o significado daquilo que eu sou. Atos capítulo 2, o Espírito Santo ele veio, todos ficaram cheios, começaram a falar em novas línguas, que nós chamamos de glossolário, o selo do Espírito Santo. É ali o carinho. Ele habita dentro de mim. O carinho. Agora só a certeza que agora eu tenho autoridade dada nas minhas mãos para poder testemunhar o Senhor. Falei na escola dominical aqui, hoje recebi a mensagem de um amigo, que está morando mais por aqui. Ele perguntou, cara, tem uma música que eu falo para o pessoal aqui, que a gente cantava e tal, mas eu não lembro a música nem a letra. E eu vou ter, eles perguntam, mas como é que é a melodia? E eu não consigo lembrar da melodia direito.
Eu só lembro que a gente cantava, o pessoal gostava e tal. Eu nem sei se a música é boa mesmo ou se é uma memória afetiva que eu tenho, que foi um momento bom que a gente viveu e ela marcou e tal. Eu só lembro um pedacinho que tinha. Aí o Mateus chegava na hora, falei, não sabia dessa. Eu falei, cara, essa é a música que marcou a nossa geração. As 3 músicas que marcaram o nosso ministério na época. A galera achava que era nossa música. Nós somos os primeiros a cantar a Vitória no Deserto. Depois, essa que estava tentando lembrar, que é a Dança da Noiva. E a terceira é o Piso. As 3 músicas que quando o pessoal ouvia, remetia a nós, porque é a gente que lançou, foi as nossas marcas. Eu falei, Dança da Noiva. Ele, nossa, essa mesmo, Dança da Noiva, pô, que legal, tal. Eu falei, cara, só não lembro quem que cantava, Marcos, não faz muito tempo, era um ministério que ninguém não conhecia, não sei nem como é que eu descobri aquilo, mas foi Deus que me descobriu, gostei e foi, deu certo. E no meio do caminho ele fala, pô, estou seguindo lá a igreja, estou vendo as postagens, pô, estou gostando, acompanhando a vida da igreja, que penso, Deus abençoe vocês e tal. E diante do testemunho de alguém que está longe, falando sobre isso, eu não tenho dúvidas de afirmar que isso é a obra do Espírito Santo. E aquele tempo que nós vivemos, hoje nós estamos na Macedônia, mas eu estou aqui, não tão distante da Macedônia. Mas vamos dizer que eu estou na Samaria. Vamos supor que Macedônia é Jerusalém e aqui é Samaria. Outros foram levados para a Judéia. Ele está nos confins da terra, ele está lá onde o vento faz a curva lá do Brasil, ele está lá, confins da terra. No momento que ele me manda essa mensagem, eu já tinha essa mensagem de hoje preparada para pregar e tal. O Senhor me deu esse entendimento de naquele tempo que nós vivemos juntos. Foi o tempo onde houve um derramar do Espírito Santo. E hoje, muitos que viveram aqueles momentos, nós somos espalhados. Alguns permanecem na Macedônia, poucos. Poucos daquele tempo permaneceram na Macedônia. Mas nós fomos literalmente explodidos. No termo militar nós somos explodidos. Mas no termo cristão nós somos enviados. Amém, Jesus. Cada um por lugar. Vocês viveram essa experiência, vocês foram revestidos desse poder. Agora é hora de vocês serem testemunhas. Samaria, na Judéia, nos confins da terra. Alguns de nós permanecemos metodistas, outros foram para outras denominações. Mas os momentos vividos serviram como base, como inspiração. Serviram ali como a escola. Recebemos poder para testemunhar. Amém, Jesus. Recebemos o poder para sermos enviados. O Senhor Jesus, Ele fala para nós nesse tempo. Não acabou. Amém, Jesus. Assim como foi lá em Pentecoste, aquele dia, lá 2025 anos atrás. Assim como foi em diversos momentos da história, em diversas situações, em eventos que ficaram famosos, como o avivamento da Rua Azusa, ou em outros que ninguém ficou sabendo, como agora eu estou relatando para vocês um pessoal, e outros que aconteceram que a gente nem sabe. É o Senhor derramando desse Espírito. Amém, Jesus. É o Senhor dando esse revestimento de poder. É o Senhor nos enviando. Amém, Jesus. Você foi chamado para ser enviado. E esse envio do Senhor não significa que você vá para longe. Cada um de nós tem uma área de atuação, uma escala. Se eu for enviado para o Zimbábue, você foi enviado para o seu vizinho do lado.
Eu não sou maior do que você. O que importa é a nossa obediência ao Senhor e o cumprir o propósito. Amém, Jesus. Quando eu morava no Rio, eu fui numa conferência do Daniel de Souza. Eu até já contei essa experiência aqui, mas eu vou entrar no mérito como eu cheguei lá na conferência. Dos diversos milagres que foram acontecendo até eu chegar lá. E isso que aconteceu lá. Mas no intervalo do almoço, como não era muita gente, não dava para todo mundo almoçar ao mesmo tempo, dividiu em 2 grupos. Enquanto um grupo ia almoçar, o grupo que permaneceu recebeu a ministração de um rapaz lá que era missionário da Jocum. A Jocum é uma agência missionária, jovens com uma missão. Intuito de formar jovens para ser enviados para missões em diversos locais. Esse jovem me conta que ele estava na Jocum e a turma dele lá, o pessoal sempre falava: qual a sua chamada para onde? O cara falava: minha chamada é para Nigéria, minha chamada é para a Arábia Saudita, minha chamada é para a China, meu é para a Coreia do Norte, Azerbaijão. Quando ele foi vendo todo mundo falando essa parada, ele começou a ficar com vergonha. Não vou nem falar o meu. A pessoa fala: não, tem que falar, tem vergonha, não, pode chamar ele, não vou falar, não, posso. Fala aí, cara. Vou chamar para o Rio de Janeiro. Para onde? Rio de Janeiro. Pô, legal. O que você vai pensar? O cara vai para uma agência missionária. O cara é do Rio. Vai para uma agência missionária que envia o pessoal para o mundo todo. Vai ser enviado para o Rio. Você deve brincar aqui, né? Ou o pessoal da igreja dele que está lá enviando, o pessoal vai para Jocum, são 6 meses de treinamento. Tempo integral. No tempo integral, você tem que parar sua vida para isso. Alguém tem que sustentar. Imagina, você está sustentando alguém no Jocum, vamos enviar o cara para o outro canto. Não, vou ficar aqui no Rio de Janeiro. Não, então devolve o dinheiro que eu investi no CI. Vou brincar. Ele falou que ele ficou com essa vergonha. Rio de Janeiro, tal, aquele olhar diferenciado. Um dia Deus deu um sonho para ele. Deu um sonho que ele viu o mapa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava, aos poucos, estava sendo tomado por uma escuridão. A luz que tinha no estado, ela ia se apagando. Esse lado do rio foi sendo tomado por escuridão. Na hora que ele viu aquilo, ele começou a chorar de desespero. Ô Jesus, que parada é essa? Essa escuridão tomando o estado do Rio de Janeiro? E Deus falou para ele: olha direito. E quando ele olhou de novo, no meio daquela escuridão, tinha alguns pontos de luz. E Deus falou para ele: eu não entrego o Rio de Janeiro ao diabo por conta dessas pequenas luzes. E são essas luzes que vão fazer se dissipar as trevas. E ali ele entendeu por que Deus estava chamando ele para o Rio de Janeiro. Porque ele era uma dessas pequenas luzes. Amém, Jesus. Ele conta que depois que terminou o treinamento e tal, eles abriram um ponto de pregação numa favela. E lá eles começaram o trabalho dentro da favela, ponto de pregação, evangelismo e tal. E o pessoal da favela falava para ele: ser crente no asfalto é fácil. Eu quero ver ser crente aqui em cima. O asfalto é fora do morro, na tecnologia. Está no morro, o asfalto é fora do morro. Ele falou: não, então nós vamos morar aqui no morro. Eles começaram, eles alugaram uma casa e moraram no morro, na comunidade. E ali, vivendo com a comunidade, eles começaram a ver coisas que realmente ninguém via. Eles começaram a vivenciar a comunidade. Eles começaram a sentir a dor do morador, a dificuldade do morador. E teve um dia que
No conflito com a polícia, o dono do morro morreu. Quando o dono do morro morre, é feriado. É obrigado a fechar tudo. Ah, mas eu nem gostava dele, não interessa. Fecha. Se não fechar, o tráfico vai lá. Você vai sofrer as represálias. Tem que fechar. E no dia era o dia de culto. Ele chegou com o pessoal que era o apoio dele e falou: olha, hoje não vai ter culto, nós vamos fechar a igreja. Ele: não, absurdo. Como é que você vai fechar a igreja? Dia de culto. Você vai se render à ordem do tráfico? Se a igreja permanecer aberta, é tranquilo, eles não vão fazer nada contra a igreja, porque a igreja não faz nada. Vamos manter a igreja aberta, manter a nossa programação. Ele: não. Vamos fechar a igreja. Não vamos ter culto. A gente vai ficar aqui, caso alguém venha para o culto, tá? A gente vai atender as pessoas, vai ter aconselhamento, a gente dá uma palavra, faz uma oração com alguém, mas o culto nós não vamos ter. Eles não tiveram culto. A igreja ficou fechada. Algumas pessoas foram lá, eles oraram com as pessoas, deram uma palavra e tal. Mas a comunidade viu que a única igreja que não abriu foi aquela. Por que eles não abriram? E começou a correr a notícia, a igreja lá do camarada lá, eles não abriram. Eles fecharam, volta do mundo, ficaram ali sentindo o luto das pessoas, sentiram as nossas dores, sentiram a nossa dificuldade de comerciante que quer abrir, quer trabalhar, mas foi oprimido pelo tráfico, não pôde abrir, por eles se compadeceram de nós, se solidarizaram conosco. Esses casos são diferentes. Vamos lá ver qual é deles. Por conta desse ato, as pessoas começaram a frequentar a igreja. As pessoas começaram a querer saber que Deus era aquele que eles serviam. Como que era ser crente no morro, não o crente do asfalto, não o crente que subia lá, falava: Jesus é bom, Jesus pode mudar o rumo da sua vida, faça uma oração, estou com fome, Deus proverá, e desceu. Eles moravam lá, eles vivenciavam as situações, e a partir dali, a igreja naquele morro, ela prosperou, ela avançou. E a visão que ele teve daquelas luzes, pequenas luzes, no meio da escuridão, era como se Deus estava mostrando para ele: olha, essa igreja, essa luz, no meio dessa escuridão, está dissipando, começando a dissipar essas trevas. É o revestimento do poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Deus, ele pode e ele quer fazer isso com você, meu irmão. Amém, Jesus. Ser essa pequena luz no meio dessa treva. Deus, ele sempre nos coloca no meio das trevas. Às vezes a gente pensa: nossa, Deus só me coloca na furada. Todo lugar que eu vou é causa, confusão, e Deus me coloca lá. É isso mesmo. Porque nós somos luz. Amém, Jesus. Nós que temos a palavra para colocar ordem no caos. Amém, Jesus. Nós que somos essa luz para dissipar essas trevas, essas densas trevas. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Nós somos aqueles que vamos botar a bola no meio lá, vamos botar essa bola no chão, vamos organizar o jogo. Somos nós, pela autoridade do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pelo Pentecoste que permanece vivo dentro de nós. 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo ele veio, mudou e se iniciou a igreja. O Espírito Santo mudou o rumo das nações. O Espírito Santo mudou o rumo da vida de pessoas. Amém. Esse mesmo Espírito, ele continua mudando o rumo das nossas vidas. Aleluia. E o rumo da vida Glória das a Deus. pessoas. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Espírito Santo, nosso melhor amigo. Dessa vez não é ironia. O
Espírito Santo, aquele que nós caminhamos lado a lado. Nós temos intimidade. Espírito Santo que nos dá respostas a todas as coisas. Espírito Santo que nos dá as ideias. Amém, Jesus. Muitas das vezes nós nos encontramos ali com o desejo de fazer algo com o Senhor, a gente não sabe o que eu faço, para onde eu vou. O Espírito Santo ele te dá a ideia. Amém, Jesus. E a maioria das vezes a ideia é algo que vai parecer loucura na sua cabeça. Mas depois que ele toma forma, você vê, ainda bem que eu creio na loucura do Senhor. Eu nunca me esqueço, eu termino aqui. Nunca me esqueço desse dia. O pastor Daniel chegou e falou: olha, próxima reunião da clã, cada ministério vai ter que fazer uma apresentação, aquilo para ir PowerPoint do que você pretende para esse ano. Aí eu já falei: pastor viaja, cara. Como é que eu vou fazer isso aí? Nem sei PowerPoint direito. Nossa, pastor, você inventa essas coisas. E aí o Mateus, que era o meu vice, ele disse: o que você vai fazer? O que vai fazer, cara? Eu falei: vou fazer lá um treino lá e vou apresentar, cara. É o meu pouco conhecimento técnico, mas vamos lá. E eu me lembro que naquele dia eu pensei: preciso de um nome. Preciso de um nome. Só para ser diferente. Só para sair da mesmice. Quero fazer uns 2 cultos, 3 cultos no ano aqui. Preciso de um nome, só para ser diferente. Para sair do mesmismo, ser culto dos jovens. Culto dos jovens não faz. Louvorzão todo mundo faz. Preciso de um nome. Aí veio mudança, precisando de mudança. Tá? Mudança, giro se teu tempo. Giro se teu tempo. Nome do culto, giro se teu tempo. Botei lá o nome do culto, o que você podia fazer. Peguei uma foto que a gente tinha tirado lá, botei lá. O pastor Deus me deu uma palavra. É isso aí. Com o tempo o trabalho vai sendo feito aí. Não sei o que Deus vai fazer. Então, à medida que Deus for fazendo, for construindo as coisas, a gente vai fazendo mais coisas aí. Na hora se levantou um irmão. O irmão se levantou e falou: não sei para que isso daí. Isso é perda de tempo. Se a igreja for investir nisso aí, vai estar jogando dinheiro fora. A gente não pode jogar dinheiro fora. A igreja não tem jovem. Para que a gente vai investir nos jovens se a igreja não tem jovem? Vamos investir em outra coisa. Minha vontade era dar um soco ungido nele. Um tapa pentecostal na face dele. Essa era a minha vontade. Na hora eu ia falar, o Espírito Santo, igual jogou as rédeas em mim. Calma. Segura, não responda. Porque daqui a um ano todos vão ver o que eu vou fazer. Um ano depois, aquilo que era para ser só um nome de curso se tornou uma marca, um ministério. Não sei lá, você nem definiu o que era. Um ano depois, a gente estava fazendo um culto de comemoração à obra. Um ano depois foi no culto de um ano. No culto de um ano, não cabia gente dentro da igreja. A gente saindo pela janela, pelo ladrão. Na hora que eu fui começar o culto, eu me lembrei daquela reunião da clã. Só que o sentimento meu não foi de: cadê o irmão para eu mostrar para ele, jogar na cara dele? Aqui, ó, aí, ó. Não foi isso o sentimento. Na hora que eu vi aquela igreja cheia, aquela coisa toda, a menina que aceitou Jesus na hora de começar o culto, o Espírito Santo falou: você lembra lá um ano atrás?
aqui, ó, o resultado daquilo que eu posso fazer. Amém. Jesus sabe. Glória a Deus. Uma ideia de um nome, Louvado seja o teu nome, Jesus. um coração desejoso de fazer algo, de se entregar por algo, que estava no mesmo propósito de Deus. Opa, Deus, eu estava esperando alguém. Vamos. Pelo poder do Espírito Santo. Deus só está esperando alguém. Talvez seja você. A buscar nele uma ideia. A buscar nele uma direção. A buscar nele uma resposta. Algo que ele já estava planejando fazer. Eu só estava esperando alguém se manifestar. É você. Vamos. Quando isso tudo explodiu, eu me lembro que o pastor Daniel sempre falava, olha, eu tenho que lidar com a inveja dos colegas pastores. Eu vejo as piadinhas, as indiretinhas deles, que eles falam, quem fala de jovem, especialista de jovem é o Daniel. Igreja boa de jovem é do Daniel. E o Daniel, que é o pastor dos jovens da cidade, é o Daniel. Eu falei, pô, pastor, que é isso? Não, é verdade, eu tenho que lidar com isso. Mas eu tenho a consciência de que, independente se eu estivesse aqui ou não, isso ia acontecer. Porque estava na agenda de Deus. Independe de mim. Depende de pessoas. A pessoa que estivesse aqui, alinhada com o coração de Deus, motivado por esse Espírito, revestido com esse poder, o que fazer? Não tem a ver comigo ou com você. Tem a ver com o Senhor. O privilégio que nós temos é de sermos participantes. O privilégio que nós temos é de sermos os cooperadores. O privilégio que nós temos é de sermos os ajudantes, os agentes, os operadores desses milagres nas vidas de pessoas. Sermos inspiração na vida de outros, abençoando a vida uns dos outros, dando significado na vida de outros, pelo poder do Espírito Santo. Esse Espírito que mora dentro de você. Esse Espírito que não é um monopólio. Esse Espírito que não pode ser vendido. Esse Espírito que está de graça. Dispensado pelo Deus de toda a graça. Se coloque de pé nessa hora, meu irmão, irmã. Nós somos herança do Pentecostes. John Wesley, no 24 de maio, uma experiência do coração aquecido. Nada mais foi do que uma experiência de um Pentecoste pessoal na vida de John Wesley. O que se tornou essa experiência? Um movimento, uma igreja que está no mundo todo. Quando o mundo estava se esquecendo do Espírito Santo, houve a experiência da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa. E um dos precursores desse avivamento era um metodista, fruto desse coração aquecido, herança desse coração aquecido. Nós temos história. Nós temos onde nós nos espelharmos. Às vezes a gente pensa, nossa, mas na Bíblia o pessoal da Bíblia está muito distante, os caras são bravos demais. Mas nós temos dentro da nossa denominação, da nossa herança, do DNA nosso como metodista, o nosso fundador, e aquele que foi e a inspiração para todo o movimento pentecostal no mundo, o avivamento da Rua Azusa. Um dos participantes, William Seymour, quero lembrar o nome dele, William Seymour, metodista. Pessoas comuns, de carne e osso como eu e você, mas que resolveram mergulhar nesse oceano do Espírito.
Tantas vezes nós cantamos, eu navegarei no oceano do Espírito. E fica só como canções, uma canção que a gente gosta de cantar, aí causa sentimentos dentro de nós, aí você fica, O pessoal da igreja da parede preta lá começa a falar em inglês, lá, oh, Jesus, Jesus. E não passa de um sentimento momentâneo. O Senhor não quer sentimentos momentâneos. A obra de Cristo não é algo momentâneo. Aquilo que nós fazemos para o Senhor é para a eternidade. Aquilo que nós plantamos no Senhor hoje é para a eternidade. Para gerar frutos que vão ser vividos, vistos, experimentados. Mesmo que o movimento ele se acabe. Assim como o avivamento da Rua Azusa se acabou. Assim como o movimento inicial de John Wesley na Inglaterra, ele se acabou. Assim como foi lá comigo na Macedônia, o giro, ele teve o seu momento e se acabou. Mas aquilo que nós plantamos para a eternidade continua. Os frutos, eles continuam. Porque aquilo que nós colocamos no Senhor, plantamos, regamos com lágrimas, colocamos no altar do Senhor, isso é para sempre. O envio, fomos enviados, levando essa mensagem, carregando essa luz, esse poder. Nós temos essa autoridade, você tem essa autoridade, meu irmão, minha irmã. Creia nisso, você tem essa autoridade, você tem isso nas suas mãos. Não olha para a sua limitação, não olha para a sua dificuldade, não olha para a sua situação atual, não olha para a sua limitação. Mesmo diante de diversas limitações, é aí que Deus faz. É aí que Deus faz. Para nós termos a certeza que não somos nós. Para as pessoas verem que não é pela força de pessoas. Ah, ele fez porque ele tinha dinheiro. Ah, ele fez porque ele tinha condição. Porque ele tinha conhecimento. Não, ele não tinha nada nas mãos, mas fez. É o Espírito Santo. É o Senhor. O Senhor te chama nessa noite, meu irmão, minha irmã, para viver essa experiência sobrenatural com Ele. Para viver essa experiência desse revestimento do Espírito. E viver coisas novas. O Espírito Santo ele tem coisas novas para mim e para você. O Espírito Santo ele tem novidade de vida para a igreja. O Espírito Santo ele tem a novidade por conta do tempo da volta de Cristo. No texto que nós lemos ele diz, olha, se mesmo Jesus, que vocês viram subir, ele vai voltar. Da mesma maneira que vocês estão paralisados aqui, olhando ele subindo, não é para vocês ficarem trabalhando, paralisados, vendo ele subir. É para vocês continuarem a obra. É para vocês continuarem a missão, o legado. Não é para ficar parado. O Espírito Santo ele é movimento. E enquanto você estiver se movimentando, você vai se lembrar, você vai olhar para o céu e vai ver esse mesmo Jesus ele retornando. Ele deixou essa autoridade, ele deixou esse poder para que quando ele voltasse, ele visse você sendo testemunha dele. Ele visse você anunciando esse reino. Ele visse você apelando as boas novas de salvação, o ano aceitável do Senhor. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Essa vai ser uma das últimas promessas dele. Uma das últimas promessas a se cumprir vai ser justamente essa, a volta dele, o triunfo dele. E esse dia está próximo. E até que ele venha, eu vou ser testemunha. Até que ele venha, eu vou até os confins da terra. Se preciso for, eu vou até os confins da terra. Se preciso for, eu abro mão daquilo que eu tenho e vou seguir a Cristo. Minha obediência a Ele. Já fiz isso uma vez. Já sei o que é isso. Faço de novo.
em obediência a Deus, seguindo o propósito, até que Ele venha. Feche seus olhos, meus irmãos. Pense na pessoa de Jesus nessa hora. Pense na missão nessa hora. Aquilo que te motivou a começar. Aquilo que fez seu coração arder, seus olhos brilharem. Espírito Santo. Nosso amigo Espírito Santo. Se como no rumo da história, o Senhor foi o nosso guia. O Senhor guiou homens e mulheres. Que carregaram a mensagem do Evangelho, carregaram a boa obra da salvação, apregoaram a boa obra da salvação. O Senhor guiou servos e servas, escravos e livres, ricos, pobres, poderosos, anônimos, outros ignorantes. O curso dessa história, para chegarmos até aqui, homens e mulheres que foram mortos por amor do seu nome, homens e mulheres que morreram na boca de leões, que passaram por fio de espada, que foram crucificados, sofreram por métodos e mais métodos de tortura, sem negar sua fé, para que isso fosse legado para nós nesse tempo presente. Homens e mulheres, pela autoridade desse mesmo Espírito, resistiram às diversas consequências, foram até as últimas consequências por amor dos seus nomes. Esse mesmo Espírito, que é o Espírito que ressuscitou de Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que deu sabedoria, ciência para que as autoridades, para que as lideranças guiassem a sua igreja até chegar no momento atual, Senhor. Até a geração que é a nossa geração. Geração essa que enfrenta novos desafios. Geração essa, Deus, que enfrenta novos levantes. Geração essa, Senhor, que enfrenta novas circunstâncias, onde o Espírito de Cristo, de uma nova forma, se manifesta para tentar calar nossa voz, para tentar parar a sua igreja. Mas assim como foi no passado, Senhor, nós também nos apegamos ao seu amor, nós também nos apegamos à autoridade do Espírito que foi derramado, que nos foi dado. Esse Pentecoste que ainda vive nos nossos corações, que ainda é vivo e presente nos nossos dias. E assim como a igreja não morreu no passado, a igreja também não morrerá na nossa geração. A igreja será triunfante também na nossa geração. Os inimigos que se levantam contra a igreja nesse tempo também cairão como aqueles que se levantaram no passado.
Reinos que pareciam indestrutíveis e hoje não existem mais, também serão desbaratados, despedaçados, porque sua palavra diz que os inimigos eles se levantam, mas eles têm que cair, e eles irão cair, pela autoridade do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito, pelo Pentecoste que é vivo dentro dos nossos corações, pela herança pentecostal que é viva dentro de nós, no nascimento da igreja, a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina. Nós seguiremos e nós venceremos para a glória do Teu nome, Senhor. Sobre cada um aqui nessa noite, Pai, sobre cada homem, cada mulher. Que nessa noite, Deus, haja o toque do Teu Espírito, o aquecimento dos corações, um novo significado, uma nova história, um novo rumo, uma nova direção, para o louvor da Tua glória, para o louvor da Tua glória. Nós abençoamos a vida dos Seus filhos e filhas. Nos despedimos nessa hora. E nesse momento que nós cruzamos essa porta, Deus, seja como um ato profético do Senhor, onde nós não estaremos apenas indo para os nossos lares, mas um ato onde nós estaremos sendo enviados. Assim como no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo ele foi derramado, aqueles 120 foram enviados para serem testemunhas do Senhor. Quando nós saímos por essa porta, nós sejamos também enviados para sermos testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Eu não sei, ó Deus, qual é a nossa Jerusalém. Eu não sei, Senhor, qual é a Samaria, qual é a Judéia, qual é o confim da terra. Mas o Senhor já tem os planos. O Senhor já tem a rota. E nós queremos seguir essa rota. Nos dê a direção, Senhor. Faça o nosso coração obediente. Nos ajuda, Deus, a discernir a Sua vontade. E que nós prossigamos em obediência ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, certo que o Senhor nos ouve. E de que muito mais o Senhor vai fazer por nós através de nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.